Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fabiana Souza Monteiro, sou advogada há 25 anos e hoje psicanalista. E hoje eu vim tratar de um assunto muito sutil, muito delicado, que ele passa despercebidos, mas muitas pessoas vivem esse cenário, tá? Muitas pessoas vivem esse cenário. E eu falo isso pelos 25 anos de advocacia que eu tenho, assim, pontual. Muitas Hoje eu vou falar de mulheres, né, no caso, que vivem com homens que controlam tudo, só que controlam tudo no silêncio, né? Na classe, bonzinhos para a sociedade, conseguem fazer isso tudo sem levantar a voz. Existe um tipo de pessoa que raramente ela é vista como abusiva. Eles são muito calados, né? Não dão pinta de abuso. Eles não gritam, eles não batem na mesa, não fazem escândalos, pelo contrário. Esse tipo de pessoa ele costuma ser muito educada, muito gentil, muito prestativa e extremamente correta, né, das outras pessoas, né, a verdadeira máscara social. E justamente por isso, quase ninguém percebe quando existe esse tipo de controle acontecendo, né, dentro desses núcleos familiares. Infelizmente, né, nós somos ensinados a acreditar que a violência ela sempre faz barulho, né? E não, eu acho que a pior violência é aquela calada, faz a pessoa sofrer ali quieta num canto. Mas uma das formas mais eficientes de controlar alguém é justamente você não fazer barulho, tá? Porque quem grita desperta desconfiança dos demais. Agora, quem fala baixo, manso, costuma ter aquela postura sempre, né, com muita cautela, ela ganha credibilidade aos olhos da sociedade. Eu passei 25 anos trabalhando dentro de tribunais e vi centenas de conflitos familiares, centenas, eu acho que até milhares, tá, gente? E hoje eu continuo observando esses mesmos conflitos, só que na clínica. E uma coisa sempre me chamou muita atenção, tá? Eu ficava olhando assim, eu gostava de observar meus clientes, como é que o caso ia desenrolando, que nem sempre a pessoa mais perigosa era a que levantava a voz. Nossa, quantos eu vi. Muitas vezes era justamente aquela que mantinha uma aparência, né, impecável, uma aparência assim exímia, né? Essa pessoa ela nunca brigava em público, nunca, nunca perdia a compostura. Você nunca vê essas pessoas perdendo compostura em público. Mas dentro da relação, tudo precisava acontecer do jeito dessa pessoa, do jeito que essa pessoa queria. Mas como isso acontece, ou como isso acontecia, né? Não necessariamente através de ordens. Ah, você fazer isso, fazer aquilo. Não. O controle, ele pode acontecer através da culpa, através de falas, tipo, depois de tudo que eu fiz por você, como você faz isso? Por que você está tratando desse jeito? Pode acontecer também através do silêncio, né? As pessoas usam o silêncio, né? Para responsabilizar. A pessoa simplesmente ela deixa de falar com o outro até que o outro ceda, tá? Isso é um padrão, tá? De controle. Pode acontecer também fazendo com que o parceiro acredite que qualquer reação dele seja muito exagerada. Aí daqui a pouco você tá imaginando coisa. Você é desequilibrada, né? Você é sensível demais. Você exagera, entendeu tudo errado, né? Não é bem por aí.
Isso sempre tem uma frase, né? Pouco a pouco, a vítima dessas pessoas, ela deixa de confiar na própria percepção, tá? Na própria intuição. E esse talvez seja um dos controles mais profundos que existem. A pessoa conseguiu fazer que o outro não acredite nele mais. Porque a pessoa já não pergunta mais se a outra tá errada. Não, ela não faz mais essa pergunta. Ela começa a se perguntar: será que o problema sou eu mesmo? E existe um outro detalhe importante. Essas pessoas, né, as mascaradas, elas costumam ser muito diferentes diante do público e dentro de casa. Muito diferente mesmo. Na rua são encantadoras, dentro da relação extremamente controladoras. Extremamente controladoras. Isso cria um fenômeno interessante, mas não pro lado bom. Quando a vítima ela tenta pedir ajuda, ninguém acredita. Ninguém acredita, porque a pessoa já conseguiu, né, a validação social. Porque todos conhecem apenas a versão social desse indivíduo. Nossa, gente boa demais, tudo que eu peço faz, não me nega nada, me trata bem. É por isso que tantas pessoas permanecem anos em relações emocionalmente adoecidas. Não porque elas sejam fracas, mas porque tudo acontece de uma maneira muito sutil. É muito sutil, gente. Quero deixar uma observação importante aqui também. Nem todo homem calmo é controlador, tá? Nem toda pessoa gentil está manipulando. Também não. Estou aqui trazendo e falando de um padrão específico de comportamento. Sempre que eu falar aqui vai ser sobre comportamento. O problema nunca foi falar baixo. O problema não é falar baixo. O problema é usar essa aparência de calma para impedir que o outro exista. Né? O outro vai falar, ninguém vai acreditar. Existe uma enorme diferença entre ser sereno e ser controlador. Uma pessoa serena, ela respeita limites, tá? A pessoa que ela é serena, ela respeita seus limites. Ela aceita ouvir ou não. Ela tolera frustrações. Reconhece quando erra, tá? Já a pessoa controladora, ela precisa que tudo permaneça sob sua influência. Tudo e todos têm que permanecer sob sua influência. E quando essa pessoa perde o controle, geralmente ela muda completamente de comportamento. Completamente de comportamento. E só quem sabe é quem convive. Na rua as pessoas nem imaginam. Por isso eu costumo dizer uma frase que resume muito do que eu observei ao longo da minha vida profissional como advogada. O comportamento sempre revela mais do que o discurso. Sempre presta atenção no comportamento das pessoas e não presta atenção no que elas falam. Imagina que elas são mudas, essas pessoas. Não avaliar alguém apenas pela forma como ela fala. Porque falar é muito fácil, né? Observe como essas pessoas reagem quando são contrariadas. Aí você vai descobrir com o que você está mexendo, com o que você está lidando. Observe como trata quem não pode oferecer nada em troca, né? Um padrão. Observe se ela respeita os limites dos outros, os nãos.
Não posso, não dá. Porque caráter, ele não aparece apenas nas palavras, não, tá? Nossa, longe disso, o caráter nas palavras. Ele aparece principalmente quando as coisas deixam de acontecer do jeito que a pessoa gostaria. E eu vi isso muito, tanto em relações profissionais quanto pessoais. Pessoas extremamente controladoras no sentido de... Pessoas às vezes te prometem uma coisa, aí daqui a pouco dá um tempo, você não faz, sei lá, não faz alguma coisa, até coisa besta, tá, gente? Essa pessoa vai e desdiz tudo que ela falou, todos os compromissos que ela jurou que ela ia cumprir. Aquilo é jogado no lixo, tá? É como se a pessoa nunca tivesse... Ela não tem palavra, essas pessoas elas não têm palavra, não tem credibilidade, só da porta para fora. Ai dos de casa contrariar essas pessoas. Ai de contrariar. Eles acabam com a sua vida. Eles acabam com o seu emocional. Se você depender deles, então, para alguma coisa, eles vão cortar aquilo ali como forma de castigo. Porque você desobedeceu. Né? E desobedecer ali é inadmissível. E é triste ver isso. Eu, além de ter clientes que viveram isso muito, eu convivi em ambientes que isso acontecia corriqueiramente. Se não for do meu jeito, me dá aqui aquilo que eu te entreguei, que eu falei que eu tinha te dado. Me devolve. Não, eu não falei nada disso, não. Tem gente, vocês têm uma ideia, de gente que assina documento depois não cumpre. Isso é o quê? Falta de caráter. Isso é o quê? Gente controladora. Isso é gente que aparenta, e é impressionante que isso é um padrão. Vou ser sincera, eu não conhecia até hoje, nem dentro do meu escritório, com esses anos todos, e nem dentro da clínica, pessoas que não tivessem esse comportamento. Todos eles são muito encantadores. Nossa, são muito bondosos, são generosos com os da rua. Gente, tem uma paciência com o porteiro, com o vizinho, com o manobrista, com o homem da loja, com quem tá passando pra rua fora, com a secretária, né? Com o frentista, né? Você tem que fazer média. Sou o cara. Agora em casa, filme de terror. Eu já atendi vários casos. Esse me chamou mais atenção porque era da minha turma. Não vou falar nome, não vou falar turma, não vou falar nada. Não vou te falar o caso específico. Eu tinha uma turma grande de amigos, né? E depois de um tempo de convivência com todo mundo, ali era quase todo final de semana a gente se reunia. E tinha um casal. A esposa, né? De um cara desse grupo, me ligou, depois de um tempão, e conversou, falou, posso ir no seu escritório? Eu falei, pode, eu tô querendo conversar com você. Eu falei, tudo bem. Quando eu chegou no meu escritório, contando o que estava acontecendo com ela e mais o esposo, gente, se eu não tivesse acesso às mensagens, assim, eu não desacredito mais em nada, porque eu convivi com pessoas assim. Mas eu fiquei assim, imaginando quem que não sabe da história, né? A nossa turma ninguém sabia, tanto que todo mundo vangloriava o cara. Nossa, esse cara é gente fina demais, gente, esse cara é nossa, gente boa, nossa, esse homem tudo de bom, nossa, esse é o paizão, nossa, esse é o fodão, nossa, esse é o marido. Gente, quando eu vi foto com agressão, eu vi mensagens de texto, áudios desse cara, eu fiquei por olho. Por mais que a gente veja isso em outras situações, quando a gente, tipo assim, tá
numa mesma roda e vendo aquela pessoa ali tanto tempo, mais de ano, com aquele comportamento, e assim, e realmente a pessoa nunca deu nada, uma pinta de que a pessoa tinha alguma coisa. Aquilo ali pra mim foi assim, eu falei, caramba. Então, lá dentro da advocacia, ela me trouxe muita lucidez pra psicanálise. Não tem nada que não aconteça. As pessoas, tem muita gente que é dissimulado. Tem muita gente contando história errada por aí, se valendo disso. Tem muita gente que tem status, poder e se vale disso para prejudicar as pessoas de dentro de casa. E não é um prejuizinho não, viu, gente? São prejuízos, assim, de uma vida inteira. Só que, infelizmente, falei, não comigo, mas você vê pela maioria das pessoas, sempre vão criticar a pessoa que tá contando a coisa no desespero e que tá sofrendo, sempre. E elas sempre vão, tipo, pagar pau pra pessoa que tá ali, né? Sempre na estica, falando bonito, articulado, né? Sedutor, esse tem uma coisa meio de galanteio. E a mulher lá sofrendo, calada. Porque até na própria turma eu já ficava escutando que a fulana. Fica sabendo, não, as fulanas ficam dando saracutico lá. Fulana é histérica. Fulana quebrou o pau, desquebrou tudo, não sei o que lá. Depois escolhi as mensagens, pelo amor de Deus. A pessoa ainda tava. Eu falei, gente, você não tá casado com esse moço? Nossa, sai pro céu, né? Então vamos tomar mais cuidado. Vamos ter zelo para essas pessoas, às vezes, que chegam perto da gente, que no estado de desespero, porque quando uma pessoa chega a desabafar algumas coisas de cunho muito sentimental, íntimo, gente, essas pessoas já ultrapassaram completamente tudo, assim, sabe, a pessoa segurou o tanto que deu para segurar? Imagina uma pessoa com mais de 12 anos de casado, igual esse caso, 12 anos tolerando isso, gente. Todo santo dia, aquele massacre psicológico. Então, assim, eu até falo para as pessoas que estão me assistindo, se você estiver passando por uma situação parecida, ou você tem que ter um super amigo ou uma super amiga, uma pessoa que você pode contar ali, sabe? Que você vai te ouvir com carinho e vai te pôr, né? Você vai sentir aquilo ali. Ou melhor você falar com uma pessoa que é profissional e vai te orientar ou vai te direcionar até para que você consiga trazer à tona algumas questões de por que você continua naquilo aí, nesse relacionamento, abuso, controle, chantagem, omissão, abandono e tira dinheiro da pessoa, gente. Nossa, já vi tanta coisa horrível, horrível, de deixar, não vai fazer o que eu quero? Vou te deixar a míngua. Quase que a pessoa tirou a vida, gente. Conversa com algum profissional. Não, assim, essas coisas, não fica conversando com muita gente, porque além de não resolver, essas pessoas infelizmente têm um hábito horroroso de achar que o problema é você que tá, você a vítima. Eles parece que trocam a coisa, trocam o cenário, troca quem que tá fazendo a maldade de quem tá recebendo. E igual eu te falei, procura um profissional para você conseguir reconstruir o seu estado emocional para depois você reconstruir sua vida. Tudo bem? No mais, eu vou ficando por aqui. Obrigada, né, pela sua audiência. Agradeço. Compartilhe o vídeo, né? Espalhe o vídeo, salve o conteúdo, curtam. Se fez sentido para você, né? Às vezes pode fazer sentido para outras pessoas que também estão precisando ouvir isso, que tem muita gente que não tá sozinha nessa, não, mas vivem como se estivesse.
porque realmente é uma situação muito solitária. No mais, uma boa noite e até mais.